Ok, você está vendo aqui rodando o Supermercado Gucci, o Paddock Pneus, vai entrar já já a Drogarias Conceito. Drogarias Conceito dando 12% de desconto ao sócio do Comari. Todo sócio associado do Comari já tem, tá aí a Drogarias Conceito, já tem 12% de desconto em qualquer compra nas Drogarias Conceito, que são 5 lojas em toda a cidade. E vai aumentar agora, hein? Está chegando uma novidade nas Drogarias Conceito, a rede Conceito passa a ser agora em Teresópolis. A sede da Conceito já é em Teresópolis. Isso é muito bom para a nossa cidade e vai aumentar ainda mais a rede, hein? Drogarias Conceito dando 12% de desconto ao associado do Clube Comari. Eu estou recebendo aqui a Valéria e a Manuela. Elas são do Observatório Social. A Valéria é coordenadora executiva do Observatório e a Manuela é assistente técnica do Observatório, e é com elas que a gente vai conversar hoje, sabendo o que é, para que serve o Observatório Social. Valéria. Boa noite. Bom, o que é o Observatório? Hoje o Observatório Social de Teresópolis é ligado a uma rede que é o Observatório Social do Brasil. Por isso você colocou de Teresópolis. De Teresópolis. Cada cidade possui o seu observatório que controla a cidade. A gente não pode movimentar uma outra cidade, por isso, Observatório Social de Teresópolis. De Teresópolis. Hoje são 115 observatórios distribuídos em 19 estados do Brasil. Bom, o Observatório do Brasil é a nossa âncora e nós trabalhamos como se fosse uma espécie de franquia. Nós somos ligados a eles por toda a parte de monitoramento. Então, toda a parte de ficha, de documentação, tudo que nós vamos seguir, nós dependemos do Observatório do Brasil para desenvolver o nosso trabalho. Bom, nós trabalhamos com eixos, né? Conforme nós já havíamos conversado antes, eixos de trabalho. Nós trabalhamos com monitoramento de licitação, acompanhamento de almoxarifado, acompanhamento de entrega de mercadoria e tudo isso dentro de uma mudança de cultura, né? Que nós trabalhamos com a Lei da Transparência, que é a Lei 12.527, e é em cima dela que é desenvolvido todo o trabalho do Observatório. Manuela, mas ela explicou tecnicamente. Que trabalho é esse do Observatório? Então, na verdade, o Observatório surge como uma grande resposta à Lei da Transparência, né, que já era um direito constitucional, o direito ao acesso à informação, já era previsto na Constituição de 88. Então, o Observatório ele surge para garantir uma mudança de transparência para os dois lados, né? E que dois lados são esses? A população e o poder público. Então, a população entender que o direito de acesso à informação é um direito que tem que ser exercido e que a gente vem percebendo a desmobilização tanto dos movimentos sociais quanto das pessoas na participação da vida do poder público e tal, do acompanhamento, e mudar a cultura do poder público para que o poder público entenda a necessidade de ter políticas transparentes. Mas vocês fiscalizam? A gente não fiscaliza, a gente monitora. De que maneira? Bom, a gente trabalha com, por exemplo, licitação. A licitação nós pegamos desde a publicação, desde que ela é publicada num diário oficial. Deixa eu explicar ao pessoal de casa o que tem muita gente que não sabe o que é uma licitação. Você, quando vai fazer uma compra de um órgão público, prefeitura, governo do estado, enfim, qualquer órgão público, ele tem que ter uma licitação, ou seja, uma concorrência. Então você vai fazer uma licitação com 3 empresas, vence aquela que fizer um melhor serviço e botar um preço mais acessível, não é isso? Perfeito, perfeito. E nem sempre o mais barato é o melhor, né? Sim. Tem que ter peso e qualidade, né? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente acompanha desde a publicação desse edital e todo o desenrolar, o processo, a licitação em si, o acompanhamento da entrega do bem para ver se comprou 50, se entregaram 50 e dentro daquela qualidade. Então, todo esse processo de acompanhamento, ele é monitorado pelo Observatório. Por isso que a gente não usa o termo fiscalização, porque a gente não está aqui para fiscalizar, a gente está para acrescentar. Então, se houver um erro, um equívoco, alguma coisa que sai errada durante o processo, o nosso trabalho é pontuar aquele erro. E nós trabalhamos com prazos. Quando acontece, por exemplo, uma licitação de ter um equívoco, nós pontuamos, no caso, o governo, na pessoa do prefeito. O prefeito toma alguma providência, ele tem um prazo de 20 dias para tomar alguma providência
quando há algum equívoco. Na compra, na licitação. Em qualquer momento da licitação, até mesmo até a entrega. Se houve a correção por parte do prefeito, ali paralisa o nosso trabalho e a gente começa de novo do ponto que nós paramos. Se por acaso o prefeito não tomar providência nenhuma nesse período, nós comunicamos à Câmara dos Vereadores, que também tem os 20 dias para dar uma solução para aquele problema que nós apresentamos. Quando, por fim, se porventura eles também não tomarem providência nenhuma, aí nós comunicamos ao Ministério Público. Então, nós temos 3 etapas quando nós detectamos algum problema. Aí o Ministério Público é que vai decidir que fim vai tomar aquele problema que a gente encontrou. E como é que você chega a essa licitação, Manuela? Então, todo o edital, ele obrigatoriamente é publicado, né, no site da Prefeitura, no portal da Transparência. Com a Lei da Transparência, o município foi obrigado a implantar um portal da Transparência, e aí a gente, tendo acesso ao edital, a gente vê o horário e o local do certame, que é a própria A licitação. a licitação, né? E aí a gente acompanha a licitação e a partir dali a gente envia os ofícios para a prefeitura para que a gente seja informado dos locais de entrega, a gente pega a ata, a gente vai acompanhando todo o processo, né? Mas além disso também o observatório ele tem um trabalho de, por exemplo, verificar, porque a gente tem o que a gente chama de transparência passiva e transparência ativa. A transparência ativa é quando o cidadão, e aí é qualquer cidadão, né, faz o requerimento da informação ao poder público. E aí a gente está falando de legislativo e executivo. Então a gente está falando de Câmara e Prefeitura, né? E eles são obrigados a dar informação. Vocês monitoram a licitação também de uma Câmara? Sim. Também de Câmara de Vereadores? Uhum. Sim. A relação é com o poder público, né? A transparência é para o poder público. Então, além disso, tem algumas coisas que têm que estar publicadas, que têm que estar no portal da transparência, que todo cidadão tem direito de saber. Então, a gente também faz esse monitoramento do cumprimento ou não da lei da transparência, e que não necessariamente é só ligado às licitações. Por exemplo, as informações, a lei diz que as informações têm que estar claras, têm que ser objetivas, têm que estar de forma que qualquer pessoa, técnica ou não, consiga entrar no site. Uma linguagem clara. Exatamente, uma linguagem clara e que consiga entender o que está lendo, né? Então, a gente também tem um trabalho bem específico sobre o cumprimento da lei da transparência. Por exemplo, a lei diz que tem que estar colocado no site quem são os secretários, o horário de funcionamento, o endereço das secretarias, dentre outras várias informações. Então, isso é transparência ativa, é o que o poder público já é obrigado por lei a disponibilizar. E a transparência passiva é a resposta que o poder público dá ou não para quando é requisitado de alguma informação. E aí é o que a Valéria diz. A lei da transparência diz que são 20 dias a partir do recebimento do requerimento, e não sendo respondido, a gente envia para a Câmara, porque a Câmara, além da função de legislar, tem a função também de fiscalizar os atos do poder público executivo, né? E a Câmara não tomando providências, a gente envia para o MP. Vejam bem, elas estão numa área técnica um pouco difícil e eu vou tentar passar para vocês. Você vai monitorar uma compra feita pela prefeitura, Sim. correto? Uhum. Aí você monitora essa compra e, se tiver um erro, você comunica à autoridade. Sim. Ao a executivo. Pessoa do prefeito. Aí, no caso, a pessoa do prefeito. Uhum. Tá? Se ele resolver a situação, paralisa ali. Volta se ele não resolver, você vai à Câmara de Vereadores. Sim. Tá? Se a Câmara resolver, paralisa. Paralisa ali. Se a Câmara não resolver, você vai para Ministério Público. Ministério Público. Então, paralisa a análise do problema, mas Sim. Do problema, assim, a gente continua acompanhando todo o processo, inclusive até a entrega do que foi licitado. Se alguém quiser fazer uma denúncia, por exemplo, não é com vocês. Não, o Observatório não é denuncista, a gente não trabalha com denúncia, a gente trabalha com acompanhamento, por justamente isso que eu falei, a gente trabalha com uma metodologia do Observatório do Brasil. Então, a gente tem passo a passo. Como é que foi criado o Observatório? Ele surgiu em Maringá... Não, segura um pouquinho. Ela vai responder daqui a pouquinho. Daqui a pouco, né? Como é que foi criado o Observatório? Porque a gente tem que saber... principalmente você, dona de casa, você que acompanha a gente, a mulher, agora eu quero falar mais para a mulher, né? Você tem que saber o que acontece no município.
tem que saber se as compras estão sendo bem feitas pela prefeitura, se está certo uma licitação, porque aquilo ali não é a prefeitura de Teresópolis, é as prefeituras do Brasil inteiro, os governos estaduais, municipais e o governo federal. A gente sabe e estamos dentro de uma história. Aliás, eu quero daqui a pouco perguntar sobre política a vocês. Estamos dentro de uma história que a gente está vivendo um momento muito ruim. Então, se você tem pessoas que podem fiscalizar, ponto, é uma coisa, e monitorar é outra, isso é muito bom para a gente. E não para que a gente possa relaxar, mas ter uma certa tranquilidade, sabendo que tem gente séria tomando conta do nosso país. Olha só, eu estou conversando com a Valéria e com a Manuela e a gente volta daqui a 3 minutos.